Salve, salve! Nós vamos falar aqui agora sobre estoicismo. Estoicismo é uma outra escola filosófica que pertence às chamadas escolas helenísticas, né? Bom, em primeiro lugar, o fundador dessa linha filosófica é um cara chamado Zenão. Curiosidade, né? Por que o nome estoico? Porque eles se reuniram embaixo de um pórtico na entrada da cidade. Então, no grego, pórtico era chamado de estoa, então eles ficavam ali debaixo, então eram chamados estoicos, né? Um detalhe interessante observar, né? Eles não ficavam lá dentro da cidade, ficavam na entrada. Então, se a gente parar para pensar, o estoicismo é uma filosofia que ela surgiu na periferia. Digo na periferia não só da questão da cidade, eles não estavam lá na Ágora, lá no centro de Atenas, estavam na entrada da cidade. E porque eram pessoas de uma periferia social mesmo, não eram pessoas das elites que fundaram essa linha filosófica. Claro, quando eu digo quando ela é fundada é uma coisa, porque o estoicismo tem o estoicismo grego e depois você tem, que inclusive é o mais rico, mais produtivo de escrita, o estoicismo romano. Aí no estoicismo romano você tem, por exemplo, o imperador, né? Chamado de imperador filósofo, Marco Aurélio, né? Então, olha só. Mas você vai ter também Epiteto. Epiteto era um escravo, que é considerado um dos mais importantes filósofos do estoicismo. Então, aí já é diferente. É só para falar que, inicialmente, quem criou essa linha eram pessoas que eram marginalizadas da periferia. Isso não quer dizer que essa filosofia não atingiu as elites, não expandiu, né? Ao longo do tempo, foi uma das mais longas escolas helenísticas, tá? Para vocês terem uma ideia, mas também de ampliar o campo social, o grupo de pessoas que era atingido. Então, né, os três grandes filósofos estoicos romano, né, de Roma, que é o período mais rico de escrita, é Marco Aurélio, que era imperador, Epiteto, que era um escravo, e Sêneca, que era um cara rico, né? Mas então, você vê que tem grupos sociais variados participando disso. Bom, vamos lá. O que o estoicismo propunha, né? Você já deve ter ouvido o termo assim, paciência estoica ou designação estoica. Quando você fala isso, o que você quer dizer? Os estoicos, eles propunham o seguinte: olha, nós temos que nos resignar, nós temos que aceitar, né? Aceitar o quê? Aquilo que nós não podemos mudar. O que nós podemos mudar, nós vamos mudar, mas o que nós não podemos, temos que aceitar. E a gente tem que aceitar, inclusive, as coisas ruins que às vezes nos acontecem. Então, quer dizer, acontece coisa ruim comigo, eu perdi meu emprego, eu tô com uma doença terminal, eu perdi um ente amado, isso não depende de mim, eu tenho que aceitar, né? Para os estoicos, existe um plano, né, superior a todos nós, o universo, ele funciona de forma ordenada, existe um ordenamento e nós estamos só inseridos ali. Então, nós não podemos ir contra essa ordem universal, né? Essa ordem que determina que eu vou morrer em tal época, que eu vou ficar doente, eu não vou ficar, que eu vou ficar rico, eu vou ficar pobre, eu vou perder, né? Bom, vamos lá. Aí o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente entende o estoicismo de uma forma muito superficial. Então vamos aceitar todas as misérias do mundo e pronto, acabou. Não é isso que eles estão falando. O que os estoicos estão falando é o seguinte: olha, o que eu consigo controlar? O que está dentro de mim. Minhas emoções, por exemplo, eles falam muito sobre isso, o controle das emoções. O mundo externo eu não consigo controlar. Eu faço parte dele, eu estou inserido. Eu não tenho poder sobre esse mundo, né? Eu não tenho poder de falar o seguinte: nossa, na minha região está uma seca danada, está tendo muita queimada, está pegando fogo, mato, eu queria que chovesse. Eu não tenho controle sobre isso, eu não consigo fazer isso. Né? Não, eu queria ser rico, ganhar na Mega Sena, é meu sonho, eu jogo. Mas eu não tenho controle sobre se eu vou ganhar ou não. Eu posso, talvez, passar pela minha vida e nunca ganhar. Ou posso ganhar, não depende de mim. Então, o que não depende de mim, eu não tenho que sofrer por isso. Porque não depende de mim. Se não depende de mim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Mas o que depende de mim? É o que está interno. Então, para eles, o mundo interno está sob o meu controle. O mundo externo, não. Eu não tenho controle sobre o mundo externo. Né?
Então, o mundo interno, sim, eu posso mudar o que está dentro de mim. E vou repetir, eles falam muito sobre as emoções, controle das emoções. Então, podemos entender que uma palavra que é muito forte dentro do pensamento estoico é autocontrole. Olha que interessante isso, né? Os estoicos defendiam que nós temos que ter autocontrole, controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, né? Sobre o mundo externo eu não consigo controlar, mas o interno sim, né? Então é uma ideia. O que é interessante a gente parar para pensar, né? Duas coisas. Em primeiro lugar, vamos fazer um parêntese aqui. Nós vivemos hoje no mundo que essa ideia estoica, ela é muito defendida, um monte de gente defende isso, tem várias linhas de pessoas na atualidade defendendo isso, mas de uma forma, no meu entendimento, porca, superficial. Fala isso, só você tem que se resignar, tem que aceitar, não é? É muito comum, inclusive, empresas proporem essa ideia, né? Sabe, darem até curso para os seus funcionários sobre estoicismo, porque qual que é a ideia? Você ser submisso, aceitar passivamente. Vamos lá, né, gente? Você aceitar passivamente também não é isso que os estoicos estão falando. Deixa eu contar para vocês. Tem um caso muito interessante que o imperador romano ele queria ter uma certa influência dentro do Senado, e aí ele chamou um cara lá que era um pensador estoico e falou, ó, eu vou te nomear aqui senador para você ser o meu aliado no Senado. O cara falou, ok, tudo bem. E aí chegou um dia, teria uma votação lá, e o imperador falou com o cara assim, aqui, eu queria que você votasse contra essa lei. Aí ele falou assim, não, mas espera aí, eu acho que essa lei é boa, vou votar a favor, não, mas aí você me prejudica, eu quero que você vote contra a lei, que não sei o que era, não. Mas aí ele falou assim, pô, mas eu te coloquei aí, ó, pois é, eu sou senador, eu tenho direito, né? Minha consciência diz que eu tenho que votar. Aí o imperador falou com ele assim, então pelo menos não fica calado, não vota nada, fica neutro para não atrapalhar. Ele falou assim, não, eu vou votar de acordo com a minha consciência. O cara falou assim, você sabe que eu posso mandar te matar? Ele falou assim, realmente, isso aí não está sob o meu controle, está sob o seu. Se você quiser mandar me matar, ok, mas eu vou votar de acordo com a minha consciência. Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história, senão você fala assim, esse país nosso, Brasil, é isso mesmo. Os governantes são todos assim, os políticos são todos, a gente não pode fazer nada para mudar. Vamos lá devagar. Você tem seus valores, você tem sua consciência, suas escolhas pessoais. Você não pode fugir disso, né? Porque nada muda. Não é bem assim. Você consegue se mudar, né? Internamente, você tem que ter os seus... Eles pregam muito isso, você tem que ter valores, né? E você tem que seguir esses valores, né? Isso é uma coisa interna. Então, não é também, então tá, vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não é bem assim. Bom, o que eu acho interessante pensar no estoicismo sem essa visão que se tem hoje em dia, que eu acho manipuladora, de falar que as pessoas têm que aceitar sem reclamar. Tem livros que falam sobre isso, né? Como passar um dia inteiro sem reclamar, né? Eu acho que isso é muito superficial do estoicismo. Eu acho que algumas coisas são importantes da gente nós tirarmos como lição do estoicismo. Por exemplo, o que é uma coisa que eu acho interessante? A ideia de autocontrole. Nós devemos procurar ter um autocontrole sobre as nossas emoções. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante em qualquer época, em qualquer momento histórico, né? As pessoas que conseguem ter um autocontrole sobre as suas emoções, elas são normalmente mais bem-sucedidas e são normalmente pessoas mais felizes. Porque qual que é a lógica do estoicismo? Buscar o quê? A ataraxia, a imperturbabilidade da alma, você estar bem consigo mesmo, estar sereno, né? E, consequentemente, encontrar a felicidade, que em grego é eudaimonia, né? Então, se a gente aplica isso hoje pensando assim, primeira coisa que eu acho importante, tenho que controlar as minhas emoções. Eu tenho que ter um autocontrole. Tenho que ter calma. Eu vou ter raiva, vai ter coisa que vai me irritar, não tem problema, mas eu tenho que ter um controle. Eu não posso me entregar à raiva, eu não posso me entregar ao desespero, né? Eu tenho que ter um controle. Isso é muito importante. A outra coisa que é interessante, que os estoicos falam, é o seguinte, nós não devemos ficar fazendo juízo de valor sobre o outro. Por quê? Porque eu sei de mim o que eu consigo mudar, eu não sei o que o outro consegue mudar nele, né? Eu não posso fazer juízo de valor.
criticar, falar que é certo ou errado. Eu tenho que saber de mim. Por quê? Porque eu só tenho controle sobre mim, sobre o meu mundo interno, não meu mundo externo. Sobre o outro eu não tenho. Eu acho aí muito interessante duas coisas. Primeiro, se a gente assume uma postura estoica, a gente evita ficar julgando os outros. Quando eu comecei a estudar psicanálise, que eu sou formado em psicanálise, eu falo que, não só quando eu comecei a estudar, né? Quando eu comecei a fazer terapia psicanalítica, mas principalmente quando eu comecei a estudar, eu falo que, entre outras coisas, uma coisa que a psicanálise me ensinou é não ficar fazendo juízo, tá, moral sobre os outros. Porque cada um tem uma realidade interna, cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um reage a uma determinada situação de uma forma diferente, né? Então, não é sensato, não é de bom grado para um psicanalista ficar fazendo juízos morais, né? Então, isso é uma coisa que os estoicos também pregam. Eu não tenho que fazer juízo moral, porque eu tenho que mudar a mim. Se o outro vai mudar dele ou não, isso é dele. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é isso. Autocontrole, não fazer juízo moral sobre os outros. E a terceira coisa que eu acho muito interessante, tá? É não tentar mudar o outro. Vocês já perceberam que a gente tem essa mania de querer mudar o outro, achar que consegue mudar o outro? Às vezes é um pai querendo mudar o filho, né? Porque uma coisa é, enquanto uma criança, você vai dando um direcionamento para ela. Os pais são responsáveis por isso, por darem os valores morais. Outra coisa, depois que a pessoa está constituída velha, você acha que você muda ela. Você não muda se ela não quiser, né? Você acha que você vai mudar um companheiro seu de serviço, um funcionário seu. E o que é mais comum são as relações afetivas, parceiros amorosos. É muito comum uma pessoa estar com a outra, de repente ela acha que essa outra tem algumas coisas que não gosta, que ela não gosta, mas não, mas eu vou mudar essa pessoa. Com o tempo eu vou mudá-la, né? Quer dizer, você não muda o outro é que tem que mudar. Se ele quiser mudar, se ele não quiser, ele não vai mudar. Por quê? Porque o outro está fora de você. Você não tem controle sobre ele. Eu não tenho controle se a minha parceira vai me amar a vida inteira ou não. Eu não tenho controle se a minha parceira vai me ser fiel ou vai me trair. Eu não tenho controle sobre isso, porque isso é dela. Eu sei de mim. Eu tenho controle sobre mim, não sobre o outro. Olha que interessante isso. Eu acho que o estoicismo, ele tem muito a nos ensinar na nossa vida contemporânea. Mas o estoicismo verdadeiro, aquele estoicismo, né, filosófico, não é esse estoicismo que hoje em dia está na moda, que se coloca aí de resigne-se, aceite tudo, passe um dia sem reclamar, passe uma semana sem reclamar. Não é isso, né? É mudar a si mesmo, é ter um controle sobre você, saber que tem coisas que você controla, que está aqui dentro, e outras não. Então você não vai ficar sofrendo por essas que você não controla. Essa você vai aceitar, ó, eu não posso mudar, não tem jeito, né? Não posso mudar. E acho que, inclusive, o estoicismo ele é muito útil para trabalhar com pessoas, por exemplo, que têm muita ansiedade, né? Tem muita gente que tem uma ansiedade muito grande, que fica assim. Eu sempre falo com uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo, tem ansiedade, eu falo assim, mas isso aí depende de você? Isso aí está sob o seu controle? Então, por que você está sofrendo por isso? Não tem como você mudar nada. Isso aí você tem que fazer o quê? Né? Se você pode fazer alguma coisa para mudar, ok. Mas se você não pode, por que você está sofrendo por isso? Depende de você. Na maioria das vezes, esse sofrimento do ansioso, ele nem se realiza, não é? O ansioso, que é falando ansiedade, é aquela ansiedade patológica que faz mal. Muitas pessoas sofrem por algo que não se realizou ainda e muitas vezes aquilo nem se realiza. Então, o estoicismo pode ser aplicado para ajudar pessoas, por exemplo, com essa ansiedade. Não só, né? Mas assim, eu acho que é uma linha filosófica que é muito útil nos dias nossos atuais. Ok? Bom, seguimos. Um abraço.